Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Motivo de alegria estar nessa noite como ministro da palavra nessa noite. Peço que os irmãos abram a vossa Bíblia, livro de Salmo, número 13. Louvado seja o nome santo do Senhor. Grato pela vida das irmãs, pelo convite. Sei que a responsabilidade é gigantesca, não somente com o Senhor, mas diante da congregação do santo também nessa noite. Tive a oportunidade, no segundo sábado, já estar participando com as irmãs aqui do momento de consagração. O Senhor tem alertado, o Senhor tem pedido para buscar. Alguns não tem como chegar, mas tem os que pode, que preferem não vir. O Senhor tem avisado. Salmo de número 13, amém? Talvez você esteja igual o salmista na noite de hoje. Até quando te esquecerás de mim, Senhor, para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me. Ouve-me, ó Senhor meu Deus, alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação meu coração se alegrará, cantarei ao Senhor, porquanto tem me feito muito bem, amém? Podeis se assentar adorando ao Senhor enquanto eu faço um momento de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, prova o Senhor que eu seja o ministro da Tua palavra nessa noite, Pai. Então é necessário que o Senhor cresça e que eu diminua. É necessário que Teu Espírito Santo tome a direção dos meus lábios, da minha voz, das palavras a ser ministradas ao coração da Tua igreja nessa noite, Senhor. Porque eu creio no poder de uma palavra que despede labaredas de fogo, Senhor. Que tem poder, Senhor, de incendiar a nossa alma e nosso espírito, Senhor. Que tem poder, Senhor, de transformar o nosso caráter nessa noite, meu Pai. Num caráter, Senhor, de dúvida, Senhor, para um caráter de adoração nessa noite, Pai. Senhor, eu sou grato ao Senhor por cada palavra, cada oração, cada louvor, Senhor, e por tua mensagem dos altos céus, meu Pai, de alerta para nossas vidas mais uma noite, Pai. Senhor, eu também sou grato ao Senhor por tudo que o Senhor se operou, por essa palavra ministrada, em nome de Jesus, amém. Eu quero colocar um tema nessa mensagem que o Senhor falou ao meu coração. Um silêncio de um Deus presente. O silêncio de um Deus presente. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Um homem sujeito às mesmas paixões e provações do que qualquer um de nós. Um homem que saiu do pasto para se assentar sobre o trono como rei de Israel. Um homem que saiu de uma vida de esquecimento do pasto, uma vida de anonimato, para ter o teu nome clamado e ovacionado por causa da unção do Espírito Santo, que Deus derramou sobre a vida dele ao ponto dele derrubar o gigante Golias, aquele que afrontava o povo de Deus, como se ninguém pudesse se levantar para derrubar aquele gigante. Mas com a unção do Espírito Santo sobre a vida de Davi, Davi teve a ousadia de encarar o gigante, na certeza que o Senhor era o general de guerra, forte na batalha e na peleja, para lhe garantir a vitória. Ele sai de uma vida de anonimato para ser clamado pelas mulheres. Saul mata os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Um homem que saiu do anonimato, de detrás das malhadas, para sentar sobre o trono de Israel,
Israel. Era um homem simples, comum, na qual simplesmente pastoreava ovelhas, mas tinha uma singeleza no coração, ao ponto de Deus olhar do alto e dizer: ali ainda tem um homem segundo o meu coração, para ser levantado na minha presença. E eu ainda creio que mesmo nos tempos difíceis, que mesmo nos tempos de guerra, mesmo no meio das afrontas, mesmo no meio das alertas de Deus, Deus ainda tem olhado para a terra e encontrado ainda um homem segundo o teu coração, ainda tem encontrado uma menina dos olhos de Deus, para ser levantado com ousadia, com a unção do Espírito Santo, para sair de uma vida de anonimato, para ser aclamado por causa de quem Deus é na vida dele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Davi é um homem que não pediu para ter promessa de Deus. Davi não se chegou diante de Deus dizendo: Deus me dar uma promessa, não. Simplesmente a singeleza do coração fez com que Deus desse uma promessa para Davi. E Davi, ele viveu essa promessa. Ele viveu essa promessa no meio das incertezas da vida. Ele viveu essa promessa em meio às dificuldades. Ele viveu em meio à fraqueza espiritual. Ele viveu nos seus momentos de abatimento, no meio de uma profunda tristeza da tua alma. Mas Davi suportou, mesmo diante dos erros na qual ele cometeu, na qual o afastou de Deus. Mas ele sabia que independente do que viesse a acontecer sobre a vida dele, independente do que viesse a acontecer sobre o reinado dele, independente do que viesse a acontecer sobre as finanças dele, independente de toda a circunstância da vida dele, uma coisa Davi tinha certeza: que ele podia perder reinado, ele podia perder riqueza, ele podia perder domínio, mas ele não podia perder a presença do Espírito Santo, na qual ele havia recebido como uma promessa da parte do Senhor para a tua vida. No momento de maior arrependimento de Davi se prostra no chão em lágrimas, afastado de Deus por causa do seu pecado com Betseba, por causa da morte de Urias, aleluia, de Urias, mas por causa da revelação do profeta Natã. Davi se prostra diante do Senhor e diga: antes que a sentença se chegue, antes que a morte seja decretada, antes que o Senhor me abomine e me elimine da face da terra, eu tenho um último pedido para o Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lance fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Arabacarabandei, farabacaramandaiacé. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com o espírito voluntário. Você está precisando tornar a ter a alegria da salvação na tua vida. Você está precisando que um coração puro seja criado na tua vida. Você precisa da presença do Espírito Santo. Não importa o que aconteça sobre o teu reinado, não importa o que aconteça com as tuas finanças, não importa o que venha acontecer sobre a tua vida, a presença do Espírito Santo que te conduzirá diante da presença de Jesus no grande dia do arrebatamento da igreja. Essa presença não pode ser perdida. A presença do Espírito cria, ó Deus, um coração puro. Torna a dar a alegria da tua salvação. O salmista Davi está ali, vivendo os seus momentos de crise. Mas independente de todo o teu cenário de crise, ele tinha um coração voltado para Deus. Ele tinha um coração voltado para as coisas de Deus. E por causa disso, Deus fez uma promessa para ele.
Sobre o trono de Davi não se assentará nenhum rei. Sobre o trono de Davi estará firmado eternamente, para que a linhagem real seja sempre do trono de Davi, por causa dele ter um coração voluntário para Deus e para as coisas do Senhor. Ele diz: o teu reino será firmado eternamente. E como nós sabemos, da linhagem do Senhor Jesus Cristo, Davi, ele é da linhagem do nosso Senhor, porque da linhagem de Davi nasceu Jesus Cristo de Nazaré, o Rei eterno, o Rei imutável, o Rei irrevogável. Por causa de um coração quebrantado e contrito na presença de Jesus. Davi passou por processos na tua vida. No momento deste salmo, Davi estava vivendo uma extrema tristeza no teu coração. A tua alma estava atribulada, a tua alma estava abatida. Ele estava vivendo momentos de dúvidas, de incertezas na tua vida. Davi está temeroso, porque um inimigo chamado Saul se levanta, persegue Davi constantemente, procurando matá-lo, com medo de perder o reinado para Davi. Mas o reinado já estava prometido, e o que é promessa para aqueles que buscam o Senhor é cumprimento certo. Não importa o tamanho do inimigo que se levante, não importa o quanto que ele te persiga, não importa o quanto você venha se entristecer, ou esteja cansado por causa da perseguição do inimigo, se a tua coração está voltado para Deus e para as coisas do reino, a promessa dele se cumprirá, queira o inimigo ou não, queira o homem ou não. Quando Deus escreve, quando Deus escolhe, Deus determina, não tem ninguém que possa fazer revogar a promessa dele sobre a tua vida. Davi está entristecido, Davi está cansado pelas constantes perseguição de Saul. Davi não sabe mais o que fazer, Davi não aguenta mais, jovem, fugir ali. Ele está cansado de buscar escape para que a tua vida não seja tomada. Davi está entristecido, Davi não sabe mais o que fazer para que seu inimigo não permaneça em constante perseguição contra ele. Só que em vez de Davi levantar para pelejar contra o inimigo, Davi, ele toma a decisão de se refugiar no teu amigo. Que tipo de amigo você tem se refugiado? Porque a tua alma tem se entristecido, as perseguições têm sido constantes, você vê a tua morte cada vez mais perto, e você não consegue entender mais que tipo de refúgio você tem buscado. Davi, ele não peleja contra o inimigo que se levanta, mas ele vai buscar refúgio no teu amigo, e ele conta do teu inimigo para o teu amigo. Porque aquele que permite o inimigo levantar é o mesmo que tem poder para abatê-lo. Davi está entristecido, Davi não está entendendo. Davi, ele está temeroso diante da circunstância, porque ele está cansado de fugir. Quantas circunstâncias você tem fugido na tua vida? Quantas coisas têm acontecido na tua família que você, em vez de encarar a situação, você prefere se refugiar dela? Quantas circunstâncias têm acontecido no teu casamento, e em vez de você se refugiar no teu amigo, você está vivendo afrontas, e por isso está trazendo tristeza na tua alma? Quantas coisas você tem deixado de encarar, por causa do cansaço que você tem sentido nos últimos tempos? A pandemia chegou, parecia que ia ser um momento de refrigério para a tua alma, mas foi a situação que trouxe mais calamidade. Porque aquilo que era certo para realizarmos no último ano não aconteceu. Deus me prometeu que eu ia viver o melhor ano de 2020, mas isso, seu amigo, você se refugiou nele. Você buscou refúgio onde? Em meio à pandemia, você se refugiou em que braço? Em meio aos retornos do culto, você se refugiou aonde? E você está cansado,
Você não aguenta mais lutar. Você não aguenta mais fugir da circunstância. Só que você veio aqui pelo Espírito Santo, porque você queria buscar uma força para encarar a realidade, que a vida sua se tornou nesses tempos presentes, e o Senhor te trouxe aqui, te sustentou, sabe por quê? Porque Ele não se esqueceu da tua vida, Ele ainda tem uma promessa, Ele pode estar por um período de tempo em silêncio, mas Ele não está ausente. Ele pode estar em silêncio, mas Ele está presente. Você pode até não estar sentindo Ele, mas Ele está bem aí na tua vida. Até quando se esquecerás de mim, Senhor? Até quando se esquecerás de mim? Eu estou cansado, eu estou abatido, eu não aguento mais. Até quando o Senhor vai permanecer em silêncio na minha vida? Só que apesar de toda essa circunstância, o que deixava Davi mais temeroso não era o cansaço, não era o inimigo se levantar, não era a constante perseguição, mas sim o possível a indiferença de Deus em não ver a situação que ele estava vivendo e trazer uma resposta para a vida dele. E você está dizendo: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Porque você está sentindo que Deus te abandonou. Você está sentindo como Davi neste salmo. Ele temia sim, ele tinha medo do inimigo sim, ele estava cansado do inimigo sim, ele estava cansado da circunstância sim, mas ele estava temeroso. Porque que ele clamava e Deus não o respondia? Porque ele suplicava e o Senhor não se apresentava? O porquê ele falava tanto e o Senhor em silêncio? Faz tempo que o Senhor não fala contigo, né? Só que hoje Ele está falando com a tua vida nessa noite. Faz tempo que o Senhor não se manifestava de uma forma tão clara contigo nesses tempos, né? Só que Ele me deu essa palavra para isso mesmo, que Ele precisava te trazer para este lugar, para dizer que apesar do silêncio dEle, Ele ainda está presente. Tudo isso por causa de uma promessa de Deus. Tudo porque Deus fez uma promessa para Davi. Talvez Davi ali conjecturando, eu estava dizendo: Senhor, quando eu estava no pasto nada disso acontecia. Senhor, quando eu estava no pasto, se levantava até urso, se levantava até leão, mas eu senti a tua presença me dando força para derrubá-lo. Eu senti o Senhor suspirando no meu ouvido, ao ponto de eu poder dedilhar a minha harpa e prestar um culto de adoração ao Senhor, pelo bem que o Senhor estava fazendo com a minha vida. Mas agora, quando o Senhor me fez uma promessa, e fez com que essa promessa se tornasse notória na minha vida, eu não sinto a tua presença, eu não ouço a tua voz. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? O inimigo ele fica de pé até o momento que Deus permite. O inimigo ele fica de pé até o dia que nós entendermos que não somos que somos totalmente dependentes de Deus e não de nós mesmos. O inimigo ele fica de pé até o dia de nós pararmos de olhar ele como uma ameaça e entender que Deus o usa para forjar em nós um caráter espiritual e fortalecer a nossa fé. Aleluia. Eu vivi um período rápido de silêncio, mas foi um período que deu dor. Eu e a minha esposa, o Senhor ele restaurou a minha vida conjugal, o nosso casamento. O saudoso pastor Leonardo, que o Senhor recolheu, ele virou para minha esposa e diz: dentro do teu ventre está sendo gerado uma semente como promessa da restauração do que eu sou na vida de vocês.
Dias depois, a minha esposa descobriu que estava grávida, não poderia engravidar, tinha problema de coração, precisava ser acompanhado por cardiologista, mas numa certa manhã, 5 meses de gestação, a minha esposa vai ao banheiro e ela começa a falar: amor, está acontecendo alguma coisa errada aqui. Começou a sair pedaços de carne envolvida de sangue de dentro do útero dela, e quando nós saímos correndo para o hospital, quando nós chegamos no hospital, os médicos ali dizem: a criança está morta. E o Senhor em silêncio: a criança está morta. Não pedimos uma criança, não pedimos que o Senhor confirmasse nada nas nossas vidas, porque a partir do momento que nós confessamos, nós já confirmamos que Ele é. Só que o Senhor diz: não, eu tenho promessa. E quando a promessa cresceu, a morte foi gerada. O feto é grande, não dá. O organismo não vai expelir. Vamos encaminhar para a cidade de Tupã, para que possa fazer a coletagem do feto. Cardiologistas estão preparados por causa do problema de coração dela, porque poderia correr o risco de não só perder a criança, mas também ela. E o Senhor em silêncio. Minha esposa no quarto do hospital, eu vou adiantar porque eu tenho algo profundo do Senhor para a tua vida. Minha esposa aos prantos no hospital aqui em Parapuã. Eu entrei dentro do quarto, eu coloquei a mão do ventre dela e falei: Senhor, o Senhor prometeu. Foi o Senhor que fez a promessa, e o Senhor não diz que uma promessa, que uma semente seria gerada. Ele diz: uma semente está gerada. Não era outra, era a que estava no ventre. Eu orei e falei: Senhor, eu não aceito. O Senhor me prometeu, eu vou ter que pelo menos ver o rosto dessa criança. Eu senti o coração da criança batendo na palma da minha mão, mas o hospital não. Fomos encaminhados para a cidade de Tupã. Quando chegou lá, os cardiologistas fizeram os exames na minha esposa, fizeram novamente na criança para ver se realmente a criança estava morta, como foi testificado daqui na cidade de Parapuã. A notícia do cardiologista chega: o teu coração, mulher, ele está um pouco fraco mesmo, mas o coração da tua filha, eu nunca vi bater com tanta força, porque Deus rompeu o silêncio. Ele vai romper o silêncio da tua vida, mas busca-o. Busca-o que você vai encontrá-lo, o silêncio vai ser rompido. Ele não se esqueceu de Noé e sua família na arca. Ele não esqueceu de José na terra do Egito. Ele não esqueceu do teu povo no deserto. Ele não esqueceu de Daniel na cova. Ele não se esqueceu dos 3 jovens na fornalha. Ele não se esqueceu de Jeremias no calabouço. Ele não se esqueceu de Elias na caverna. Ele não esqueceu de mim e de você, pecador. Antes enviou o teu filho amado para pagar um preço pela minha e pela tua vida. Pelo sangue de Jesus Cristo, Filho amado de Deus, o véu foi rasgado, o sacrifício foi aceito. Temos um novo e vivo caminho, pela qual podemos clamar, suplicar, exaltar o nome do Senhor, dizendo: Abba, Pai, porque somos adotados, somos chamados filhos de Deus por adoção, e Ele não se esqueceu, e Ele não mudou. Ele ainda é o mesmo. Poderia uma mãe se esquecer do filho que cria, que não se compadeça dele com um filho que seja gerado no teu ventre? Todavia, se ela se esquecer, eu não esquecerei de ti, porque eu tenho na palma da minha mão, eu tenho te gravado, eu ainda tenho te guardado, eu ainda tenho te livrado, eu só estou em silêncio.
Até quando se esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? O Senhor, Ele escondeu o teu rosto, a tua face de Marta e Maria por 4 dias. Mas quando Ele se apresentou, Ele tirou Lázaro da sepultura. Jesus, Ele se ocultou diante de Maria Madalena, aonde Ele havia ressuscitado, a pedra do sepulcro tinha sido tirada. Jesus, Ele se ocultou por um período de tempo nos olhos daquela mulher. É a prova que Ele está em silêncio, mas não está ausente. Porque Ele fez com que ela achasse que Ele fosse um jardineiro daquele lugar. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 14. A quem buscai, porque choras? Senhor, aonde colocou o corpo dele? Diga que eu vou buscar. Há um silêncio de Jesus com aquela mulher. Só que Jesus está presente. Só que ela mostra o interesse de buscar a Jesus. E diga assim: aonde colocou ele que eu vou buscar? Aonde você está buscando a Jesus? O silêncio ele vai ser rompido. O Senhor ele vai apresentar a face diante de ti. O Senhor ele está presente contigo. Mas quando você buscá-lo, diga onde ele está que eu o buscarei. Maria! Ele se ocultou dela, mas quando se revelou, fez dela a primeira pessoa, a primeira mulher, a primeira serva a anunciar a ministração do Cristo ressuscitado, aquele que saiu da sepultura e está vivo na minha e na tua vida. Aleluia a Deus. Queridos, quando Deus se esconde da minha e da tua vida, ou quando Ele se cala, é porque Ele tem grandes coisas para fazer na tua vida e através da tua vida. Mas isso não é para qualquer pessoa. Porque eu estou ministrando para servos do Senhor, eu creio que eu estou pregando para pessoas que têm desejo de buscar a Jesus, não importando aonde vai encontrar Jesus, mas se a sua disposição foi essa, coisas grandes, extraordinárias, firmes da parte do Senhor, começará a acontecer sobre a tua vida, porque Deus vai romper o silêncio. O final do salmo é lindo. Eu tenho um tempo, mas eu preciso deixar o Jonas depois ministrar um louvor, que eu deixei com ele ali, um louvor cantado, que o Senhor ministrou ele no meu coração para o final dessa mensagem. Queridos, no final desse salmo, nos versos 5 e 6, Davi ele mostra a tua confiança. Ele começa a falar sobre as incertezas, as dúvidas e a tristeza e o seu cansaço nos versos 1 e 2, perguntando por que Deus está indiferente com ele, mas no final do salmo, não mostra que há a resposta de Deus, mas ele diz: espera lá. Nos versos 3 e 4 eu estou dizendo que os inimigos vão se alegrar com a minha morte. Nos versos 3 e 4, eu estou vendo que o nome de Deus vai ser zombado, sabe por quê? Porque se o inimigo prevalecer contra mim, eles vão se alegrar na morte de um amigo de Deus. Ele falou: não, pera aí, eu estou falando só de morte, eu estou falando só de tristeza, mas a benignidade do Senhor é a alegria. A benignidade do Senhor é a salvação que Ele nos gerou. A benignidade do Senhor é aquilo que nós expressamos para Ele, porque Ele termina dizendo assim: cantarei ao Senhor, porquanto tem me feito muito bem. Porque Ele se alegra com a benignidade de Deus, Ele se alegra pela salvação de Deus, e Ele canta hinos, adoração a Deus, pelos abundantes cuidados que o Senhor tem tido com a vida dele, porque se Ele está onde ele está naquele momento, é porque a mão poderosa de Deus o sustentou. Será que você conseguiu nessa noite sair das dúvidas da tua vida para adorar a Ele? Amém?
Jonas vai soltar o louvor, eu já vou deixar o microfone na mão do pastor. Medite na letra desse louvor. O Senhor, Ele está em silêncio na tua vida, mas Ele está presente contigo. Ele vai romper o silêncio, mas busca o Senhor, para que o Senhor rompa esse silêncio na tua vida, amém?